Boa noite, irmãos. Deixa eu ver um outro microfone aqui, que eu acho que esse está baixo. Tá bom? Que som? Agora sim. Boa noite, irmãos. Que alegria estarmos juntos aqui na casa do Senhor para aprendermos, para continuarmos os nossos estudos sobre o livro de Daniel, a série que eu estou fazendo aqui, estou fazendo também em Tottenham, e tem sido uma bênção para nós. Eu disse para vocês que trouxessem caderno, caneta, quem puder, porque os temas que nós vamos abordar aqui, aquilo que nós vamos estudar, baixou. Pode aumentar um pouquinho o microfone? Eu vou tentar não falar muito alto. Obrigado, Excelência. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em Daniel, agora no capítulo 8. Que já aprendemos o livro de Daniel, que ele é dividido em quantas partes? Duas partes. Uma parte ela é histórica, a outra parte ela é profética. Agora nós aprendemos no nosso último estudo sobre Daniel 7, que existe um fenômeno dentro do livro de Daniel, um fenômeno dentro da profecia, que é quem lembra? Repetição e ampliação. Muito bem, irmã Rosa. Parabéns. Então vamos lá, eu quero que esses conceitos fiquem gravados na mente de vocês. O livro de Daniel, ele vai trabalhar, ele é dividido em duas partes e etc., mas ele tem um fenômeno quando se trata de profecias, que é a repetição e a ampliação. Vai repetir e ampliar, repetir e ampliar. Daniel capítulo 2, nós temos uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés misturados, ferro e barro. E Daniel deu uma interpretação para o rei Nabucodonosor e disse: isso aqui são reinos, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e os reinos divididos. Quando você vai ao capítulo 7, você tem 4 animais, um leão com asas, depois um urso com 3 costelas na boca, que sai mancando de dentro da água, depois o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, por fim um animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres, dentes de ferro, e depois nascia um chifre pequeno, que derrubava 3 e se engrandecia. Repetição e ampliação. O leão é a mesma cabeça de ouro, representa Babilônia. O urso, representando a Medopérsia. Mas olha, tem que ampliar, não é só repetir, tem que ampliar. E aí a gente viu que as 3 costelas na boca é uma representação dos reinos que a Medopérsia conquistou, Egito, Lídia e Babilônia. Depois a gente percebeu que o urso ele ficava mancando por uma simples razão. Ele mancava porque um dos lados do poder era mais forte, depois o outro ficou mais forte. Foram 2 nações poderosas, os medos e os persas, que se uniram para derrotar a Babilônia. Então, o império conhecido como Medo-Persa, Império Medo-Persa, era um império que começou mais forte com os medos, com Dario, mas, para frente, ficou mais forte a Pérsia, com Ciro. Então, ampliou. Depois você tem, então, aqui o peito de prata, a mesma coisa do urso. Quadris de bronze, é aquele animal que parece um leopardo, tem 4 cabeças e 4 asas, as 4 asas falando da sua velocidade. As 4 cabeças, não vai aparecer isso na estátua de Nabucodonosor, não aparece essa cena, porque aqui a gente está repetindo e ampliando. Não esqueçam, repetição e ampliação. O Império Grego, que assume depois da Medopérsia, tem como seu grande líder Alexandre o Grande, e depois que ele morre, 4 generais assumem o reino e dividem o reino em 4, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Isso tudo está em livros de história, você vai encontrar, mas a Bíblia já havia profetizado que aconteceria isso. Por fim, você tem as pernas de ferro, que são representadas pelo Império Romano. E aqui em Daniel 7 a gente tem um animal terrível e espantoso, que tem 10 chifres, 10 dedos da estátua. Só que não tem um dedinho que vai nascendo e derruba 3 na estátua. Cá, na visão do Daniel capítulo 7, tem um chifre que cresce e derruba 3. Ou seja, repetição e ampliação.
E agora nós temos um fenômeno muito interessante. Esse chifre tinha características religiosas, persegue os santos, e a gente já estudou isso no estudo passado. Chegamos a Daniel capítulo 8. Em Daniel capítulo 8 nós vamos ter também a mesma visão. Só que, novamente, nós tratamos aqui de repetição e há fenômenos que não aparecem no capítulo 2, que não aparecem no capítulo 7, que só vão aparecer no capítulo 8. Vai repetir e ampliar. Capítulo 8 e 9 são parte do mesmo assunto. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Daniel capítulo 8, quem ainda não abriu. E nós vamos orar. Santo Deus e Pai, te agradecemos porque a Tua palavra está aberta e vamos estudá-la nesta hora. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e que possamos entender aquilo que vamos estudar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós estamos apenas começando. O capítulo 8, nós vamos ter que fazer pelo menos uns 4 ou 5 estudos só sobre ele. Porque a repetição e a ampliação foi muito grande. Então, sobre Daniel, capítulo 8 e 9, a gente vai ter pelo menos aí uns 5 estudos, tranquilamente, só para abordar esses 2 capítulos aqui, tá? Então, vamos lá. No terceiro ano do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então, aquela que apareceu no princípio foi a do capítulo 7, tá certo? Do capítulo 7. Aqui, o terceiro ano de Belsazar, segundo os estudiosos, já é a parte final do seu reinado. Babilônia já está caindo. Então, vamos lá. Vi na visão, acontecendo quando eu vi, estava na cidadela de Suzã, província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Lai. Levantei os meus olhos e eis um grande carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. As 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. Presta atenção. Lembra que a gente falou sobre o urso? O urso, ele saía da água como? Mancando de um lado, porque um lado parece do urso que era mais forte, era mais alto. Aqui você tem a visão com um carneiro, e o carneiro tem 2 chifres, e um é mais alto do que o outro. Mas a que era mais alta subiu por último, ou seja, os medos que eram mais fortes, mas depois os persas ficaram mais fortes. Vamos lá. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. Preste bem atenção aqui. O urso tinha quantas costelas na boca? Simbolizando a Lídia, o Egito e a Babilônia que eles tinham conquistado. Aqui você tem um carneiro que dava amarradas para o leste, para o ocidente, aliás, para o oeste, para o norte e para o meio-dia. E nenhum dos animais podia estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, sem tocar no chão. Então, o bode vinha tão rápido que nem tocava no chão. Aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Ele tinha um grande chifre, um só. Preste bem atenção. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto de sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele e o feriu. Feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, ou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para estar diante dele. E o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. O bode se engrandeceu em sua grande força, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar quantas, irmãos? 4, também pontas notáveis para os 4 ventos do céu. Está lembrando do leopardo? Quantas cabeças? Vá fazendo as associações. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns das estrelas do céu deitou por terra. Engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o contínuo por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou.
Depois ouvi um santo que falava, disse o outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Verso 14 diz assim: e ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que se apresentou diante de mim a semelhança de um homem. E ouvi uma voz na margem do rio Lai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a ele a visão. Então, presta atenção. Daniel teve uma visão. Ele viu essa cena que eu vou explicar bem direitinho aqui para vocês. E Daniel ficou assim perplexo, sem saber o que significa tudo isso aqui. Aí alguém, um santo, na Bíblia, diz assim, um santo disse: Gabriel, o anjo Gabriel, explica a visão para ele. Aí o anjo Gabriel veio para explicar a visão para ele. Olha como foi fácil. O que o anjo Gabriel explicar é o significado da visão, e todos vocês vão entender. Vamos lá. O verso 17, verso 17 mesmo. E veio perto de onde eu estava, vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará quando, irmãos? Grave este detalhe, porque no próximo estudo vocês vão precisar dele. Esta visão se cumprirá quando? No tempo do fim. Então, a visão que Daniel estava tendo, ela ia alcançar, ia chegar até os nossos dias, até o tempo do fim. Então, o que vai ser lido aqui é importante para nós aqui hoje. Aquilo que o anjo Gabriel foi interpretar para Daniel naquele dia, 2.500 anos atrás, chegou hoje. Porque o anjo disse para ele: isso aqui é para o tempo do fim. E aí ele então colocou Daniel de pé. Vamos lá, verso 20. O verso 19 disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Está fácil de entender, sim ou não? Então, o que representa o carneiro? A Média e a Pérsia. Por isso, 2 chifres. Lembra da tabela de conversão profética que nós mostramos aqui? E na tabela de conversão profética, você tinha que chifre representa reino. E ele disse: são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo, quem é, irmãos? Verso 21, é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei da Grécia? O forte. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. O fato dela ter sido quebrada, verso 23, levantando-se 4 no lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força dela. Mas no fim do seu reinado, ou seja, no fim do reinado da Grécia, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, será entendido em adivinhações, se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e também o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá por causa da tranquilidade, destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Aí vem o verso 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, encerra essa visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Olha o 27 como termina. Eu, Daniel, me enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei. Espantei-me acerca da visão e não havia quem pudesse compreender. Aqui nós temos uma cena muito interessante. No capítulo 2 nós temos uma estátua, no capítulo 7 nós temos animais, e aqui no capítulo 8 nós temos animais também, só que pare e reflita aqui comigo, eu quero que você preste atenção para você entender os detalhes. Os animais que são apresentados no capítulo 8, eles têm uma importância tremenda no contexto do capítulo 8. Porque algo surge no capítulo 8 que até então não era mencionado. Repetição e ampliação. Santuário, ninguém tinha falado dele no capítulo 2, nem no capítulo 7. Mas de repente vem um chifre pequeno,
que aparece também no capítulo 7. E ali o chifre pequeno faz guerra, faz isso, deita a verdade por terra, e, de certa forma, o santuário precisava passar por um tipo de purificação. E olha que interessante, existia um dia em que carneiro e bode eram sacrificados no santuário terrestre. E que dia era esse? O dia da expiação. Grave isto. Isso não é pouco importante. Isso é de extrema importância. O dia em que carneiro e bode eram sacrificados no santuário era exatamente no dia da expiação. Por que isso é relevante, pastor? Porque tem tudo a ver com o contexto do capítulo 8, que vai falar sobre juízo e vai falar sobre dia da expiação. E eu quero dizer uma coisa para você, a identidade profética desta igreja está relacionada ao capítulo 8. Então vamos avançar. A visão trouxe muitas coisas. A visão trouxe muitas coisas. Um poderoso carneiro e um bode, com um chifre, eles só se colidem ali em pleno ar. Mas o tema central deste capítulo é o santuário. O tema central é o santuário. Daniel 2 mostrou-nos os grandes reinos, conforme nós já falamos, que dominariam a história humana. Daniel 7 apresentou o mesmo esquema sob símbolos diferentes, e agora nós temos, em Daniel 7 ainda, o chifre pequeno, né? A Bíblia diz que ele tinha boca, tinha olhos e etc. Ele também pôs em evidência como o povo de Deus foi atacado por um poder que combina igreja com Estado, e este poder substitui a verdade divina pelo pensamento humano. Agora, em Daniel 8, nós trataremos de alguns pontos da mesma história, porém com mais detalhes, que é a repetição e ampliação. Então, vamos avançar. Daniel, ele vê um carneiro posicionado distante na margem, e esse não é um animal comum, como outros animais proféticos, porque ele possui atributos interessantes. Ele tem 2 longos chifres que cresceram em sua cabeça. Um cresceu pouco depois que o outro e ficou mais alto. E esse carneiro é um animal poderoso. Ele dava amarradas para o norte, para o sul e para o oeste. Quando Daniel estava observando, fascinado, este animal, veio então ali um grande bode vindo do oeste. Ele veio com um chifre só entre os seus olhos, e ele é forte, se movimenta com rapidez, e as suas patas parecem não tocar no chão, e o bode ataca o carneiro de maneira que ambos os chifres do carneiro são quebrados, depois lança no chão e o pisoteia. Esse bode agora se torna tão poderoso que nenhum outro animal consegue derrotá-lo, mas no ápice do seu poder, esse chifre foi quebrado e 4 chifres subiram no seu lugar. Muito bem, dentre eles cresce um chifre pequeno que faz muitas coisas. Ele cresce para o sul, para o leste e para a terra gloriosa. Lança por terra algumas das estrelas do céu e as pisoteia, exalta-se acima do príncipe do exército, remove o sacrifício diário e deita a verdade do santuário por terra, apropria-se dos holocaustos e lança a verdade por terra. E aí vem uma pergunta, porque o santuário parece estar fazendo parte deste processo agora. E a pergunta é: até quando durará a visão? Até quando durará a visão relativa a este holocausto contínuo e a transgressão assoladora? E aí a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu quero me concentrar na explicação do anjo Gabriel. O anjo Gabriel é enviado para Daniel para fazer ele entender esta visão. E o verso 16 deixa claro isso. Anjo Gabriel, explica para ele a visão. A que a visão se refere? A gente viu de maneira muito clara, ao tempo do fim. Mas e os símbolos? A quem representava aqueles símbolos? Quem representava aquele carneiro? O verso 20 deixa claro, os reis da Média e da Pérsia. Irmãos, está fácil de entender. Não é difícil. Você tem a cabeça de ouro. Pastor, mas e cadê a Babilônia aqui? Não era uma repetição? A Babilônia não aparece aqui no capítulo 8, porque o reino já estava em sua fase final. Então, a visão pega do reino de onde está para frente.
Compreende? Então vem, no capítulo 2, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. No capítulo 7, Babilônia, Medo-Pérsia, etc. Mas aqui no capítulo 8, Babilônia já tinha acabado, já estava no seu finalzinho, era com Belsazar no 3º ano, já estava acabando já. E aí então a Babilônia cai. Por isso que a visão pega da Medo-Pérsia em diante. Então você tem o anjo dizendo, este carneiro representa os reis da Média e da Pérsia. Mas aí vem um bode, e o anjo também diz, quem representa o bode? O rei da Grécia. O chifre maior, ou o primeiro rei, representa Alexandre o Grande. Ele morreu no auge do seu poder, e o império foi dividido entre seus 4 principais generais, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses comandantes são os 4 chifres, e são aquelas 4 cabeças do animal, de Daniel capítulo 7. Ok? Isso aqui eu mostrei para vocês com a outra imagem, mas nós temos ao leste Seleuco, com a Ásia Menor e a Mesopotâmia. Ao oeste nós temos Cassandro, cuidando da Macedônia. O sul tem Ptolomeu com o Egito, ao norte Licímaco com a Trácia. Bom, e aí você tem um chifre pequeno. O verso 23 identifica um pequeno chifre do verso 9 como um rei. O que faria esse rei ao povo de Deus? O verso 24 diz que ele destruiria o povo santo. Da mesma forma como em Daniel capítulo 7, esse pequeno chifre, ou rei, representa a combinação da igreja com o Estado, a união de Roma pagã, Roma papal. Como Daniel descreve então essa atividade desse poder? Diz que faz prosperar o engano e levanta-se contra o príncipe dos príncipes. E aqui você tem a representação de Roma. Roma levantou-se contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus. E quem foi o império que matou Jesus? Roma. Então, a profecia dizia que haveria um poder que perseguiria o povo, que mataria, e aí você tem cristãos sendo perseguidos por Roma, o Império Romano matando milhares de cristãos. E este príncipe, de fato, é Jesus, conforme está aí no livro de Isaías. Agora, queridos, eu quero pular lá para a parte final, eu vou passar esses slides aqui e deixar nesse aqui. Como Daniel reagiu à visão? A Bíblia diz que ele espantou-se com a visão, enfraqueceu e esteve enfermo alguns dias. Por quê? É aqui que eu quero me concentrar. Daniel disse que ele não entendeu a visão. Como assim não entendeu a visão? O anjo chegou para ele e explicou. A ordem foi, Gabriel, explica para ele a visão. O anjo Gabriel chegou. Senta aí, Daniel. Ok, vou te explicar a visão. Pois não. Então vou escrever aqui, pode falar. E aí o anjo começou a explicar a visão para ele. O carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Você entendeu? Daniel também entendeu. Está fácil. Os 2 chifres representam a Média e a Pérsia. Tudo certo? Fácil de entender. Fácil ou não fácil? Claro, é fácil. Daniel entendeu também. Ok. Aquele bode peludo que você viu, vindo rápido, com um chifre grande, matou o carneiro, quebrou os 2 chifres, ou seja, foi um império que veio e destruiu a Medo-Pérsia. Vou te dizer quem são. A Grécia. O chifre grande, eu vou te dizer quem é. É o primeiro rei, vai ser bem forte. Na história é o Alexandre o Grande. Mas quando ele estiver na sua maior força, vai quebrar o chifre. Ou seja, Alexandre o Grande vai cair. E eu já falei para vocês, Alexandre o Grande, irmãos, ele tinha 19 anos quando ele começou as suas conquistas. Alexandre o Grande saiu para batalhar e ele morreu, sabe com quantos anos? 32. Com 32 anos, Alexandre o Grande já dominava o mundo inteiro. Ele era o dominador de todo o planeta conhecido ali, o mundo conhecido. O maior império da época era o Império Grego. E ele era o comandante. Com 32 anos, irmãos, eu até falei para vocês, eu já estou com 38, não mando nem na minha casa. E Alexandre o Grande, com 32, mandava no mundo inteiro. E Alexandre o Grande, com 32 anos, voltando de uma guerra, toma uma taça de 21 litros, que as pessoas diziam que era impossível um ser humano tomar. Ele dizia, eu não sou um ser humano comum, era a famosa taça de Zeus, pois ele tomou e morreu de congestão. Assim dizem muitos estudiosos, que ele morreu assim.
Quando Alexandre o Grande morreu, o reino passou para o seu irmão, foi assassinado. Ficou o seu filho e a mãe dele, a mãe do pequeno, que era a esposa de Alexandre, foram assassinados também. E os 4 generais, Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco, dividiram o reino em 4 partes, que eu mostrei para vocês. O anjo explicou para Daniel e disse: o rei o primeiro rei é aquele que vai, o chifre grande, vai quebrar. Quando ele tiver na maior força, vai cair. E se levantará 4 outros chifres ali, significa 4 reinos dentro do mesmo império, a Grécia. Você entendeu, irmão? Daniel também entendeu. Daniel também entendeu. Está fácil de entender, sim ou não? Agora tem uma parte que Daniel não entendeu. Vamos para a Bíblia de novo? Aqui. Olha aqui o final do capítulo. No final do capítulo diz assim, o capítulo 8, o anjo chega para Daniel, no verso 26, e diz assim: e a visão da tarde e da manhã que eu falei é verdadeira. Tu, porém, fecha essa visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, e então levantei-me e tratei do negócio do rei. Espantei-me acerca da visão e não havia quem entendesse. Espera aí. Daniel está falando da visão toda? O anjo chega para Daniel e começa a explicar tudo, irmãos. Ó, está aqui. O carneiro é isso. Daniel entendeu. O bode é isso. Daniel entendeu. Só que no meio do processo, teve um tal de um chifre pequeno que começou a crescer, fez guerra contra os santos, atingiu o santuário e atingiu o príncipe dos príncipes e tal e tal. Só que aí alguém chega e fala bem assim: e até quando vai durar essa visão? E aí o outro responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel fez, como é que é? Aí Daniel ficou, como diz lá no Nordeste do Brasil, encabulado. Ele ficou com aquele negócio na cabeça. Quando o anjo veio explicar para ele, eu fico imaginando Daniel sentado aqui. Pode falar, senhor. Já entendi o do carneiro, entendi. É a Média e a Pérsia. Beleza, vamos para frente. O bode, sim, senhor, é a Grécia. Primeiro chifre, o primeiro rei. Os 4 chifres são 4 generais. Ok, já entendi tudo. E a parte da tarde e da manhã aí que vai ser purificada? Essa parte aí que eu quero. Aí o anjo chega para Daniel e diz assim: a parte da tarde e da manhã, eu fico imaginando Daniel, sim, agora, vamos lá, pode falar. A parte da tarde e da manhã é verdadeira. Sim, claro, é verdadeira. Tu, porém, fecha a visão, porque só vai se cumprir daqui a muitos dias. Aí Daniel, como é que é? O anjo chega para Daniel, dá o doce na mão dele, depois toma. Ele diz assim: olha, a visão da tarde e da manhã, aquela parte até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, a parte da tarde e da manhã é verdadeira. Sim, está certo, verdadeiro, muito bem, vou anotar aqui. O que significa? Não, pode parar aqui. Como assim parar aqui? Fecha a visão, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Como é? O senhor não vai me explicar essa parte? Não. Por que Daniel ficou aflito? Se você vai ao capítulo 9, o capítulo 9 diz assim, verso 1, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, pare e olhe para cá. Havia uma profecia que Deus havia feito para Jeremias. Eu vou contextualizar vocês. O povo de Israel estava cativo. Aonde eles estavam cativos, irmãos? A gente já viu no livro de Daniel. Para onde eles foram cativos? Babilônia, eles estão lá, escravos na Babilônia. E o profeta Jeremias, que morava em Jerusalém, antes de acontecer isso, disse: vocês vão ser escravos, porque estão desobedecendo a Deus. E vocês vão ficar na Babilônia 70 anos. Então, o Senhor Deus revelou claramente para Jeremias qual o período de tempo que o povo de Israel, os judeus, ficariam na Babilônia. Quanto tempo? E Daniel foi buscar o livro. Por que você acha que Daniel foi buscar o livro? Para descobrir isso. Ele foi pesquisar até achar. Quando ele foi lá, abriu o pergaminho e leu, não, aí, ó, Jeremias falou, 70 anos. Por que ele está fazendo isso aqui no capítulo 9, verso 1 e 2? Por que você acha?
Irmãos, Jerusalém foi destruída. E tem uma coisa que foi derrubada e queimado. O quê? O templo. O templo foi queimado, foi derrubado, foi destruído. Na visão, o anjo chega e diz assim, quando alguém pergunta, até quando vai durar essa visão? Aí tem alguém que diz assim, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário vai ser purificado. Daniel não entendeu. Ele diz, espera aí, a expressão 2.300 tardes e manhãs em hebraico significa 2.300 anos. Aí Daniel, ele surtou, a Bíblia diz, ele ficou enfermo, ele ficou doente, ele não comia, ele explicou para as pessoas e ninguém sabia da interpretação, porque na cabeça de Daniel foi assim, peraí, a gente veio para a Babilônia, mas a profecia dizia que a gente ia voltar há quanto tempo? 70 anos. E como é que essa visão falou de 2.300 anos? Que conversa é essa? A cabeça de Daniel, como dizem os jovens aí, bugou. Ele ficou confuso, ele não entendeu absolutamente nada. E na hora que o anjo foi explicar para ele, termina o capítulo assim, irmãos, com aquele gostinho, quero mais. O anjo chega e diz, a visão da tarde e da manhã, sim, Daniel, essa parte me preocupa. Eu não quero ficar 2.300 anos aqui, não. Nosso povo não pode ficar na Babilônia esse tempo todo. O que significa isso? Aí o anjo diz, essa parte aqui, Daniel, vamos parar. Vamos encerrar aqui o assunto, fecha o livro, porque essa profecia só vai se cumprir no tempo do fim. E Daniel ficou doente. Daniel não entendeu nada. A profecia não era sobre o templo de Jerusalém. A profecia não dizia respeito à restauração daquele templo. A profecia dos 70 anos se cumpriu exatamente como deveria. Deus disse que eles ficariam 70 anos lá, ficaram. 70 anos depois voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo e está tudo certo. Tá, e onde é que entra esses 2.300? Próximo estudo a gente vai começar sobre ele. O anjo volta para explicar para Daniel. No capítulo 9, Daniel começa a fazer uma oração. E o anjo diz assim, Daniel, o mesmo anjo Gabriel, Daniel, voltei para te explicar aquela parte da tarde e da manhã que você não entendeu. Vou te explicar então, porque você é um homem muito amado lá no céu. Vamos só dar um spoiler do nosso próximo estudo? Então vamos lá. Aqui, olha, no capítulo 9, verso 20, estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando, na minha oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo, dizendo assim, Daniel, agora saí para fazer entender e te dar o sentido. Do princípio das tuas súplicas veio a ordem, e eu vim te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, o sentido na palavra e entende a visão. O anjo Gabriel chegou de novo para Daniel e disse, Daniel, você é querido lá em cima, hein? Você é amado lá no céu. Pois eu vim de novo para te fazer entender essa visão da tarde e da manhã que você não entendeu. Aquela parte da tarde e da manhã, eu vim te explicar. Aí Daniel disse, agora sim, irmãos, você vai ver que foi pior. Porque o anjo tentou explicar do jeito mais fácil possível. Mas não dá para entender, não. E eu digo uma coisa para você, sabe quando foi que isso fez entender? O anjo tinha dito o quê? Essa profecia é para quando? Só no tempo do fim que essa profecia começou a ser entendida. Um dos primeiros a estudar esse assunto e a entender esse assunto foi um indivíduo chamado Isaac Newton. Até então ninguém entendia esse assunto. Ninguém compreendia. E o anjo tentou explicar para Daniel, e a gente vai explicar isso mais detalhadamente, mas na hora que o anjo foi explicar para Daniel, olha o que o anjo falou, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre tua santa cidade, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aí olha o que o anjo fala,
Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, são 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerras, e estão determinadas assolações. Aí Daniel ficou assim. Entendeu, Daniel? Daniel, encerra, é para o tempo do fim. A gente vai estudar isso detalhadamente. Mas o que você precisa entender no capítulo 8, nós temos a mesma visão. Medo-Pérsia, Grécia, e temos agora detalhes adicionais. E por causa dos detalhes adicionais é que o capítulo 9 não é uma repetição e ampliação. O capítulo 9 é uma continuação do capítulo 8, porque Daniel não entendeu o capítulo 8. O anjo volta no capítulo 9 para ele entender. Só que tem algumas pessoas que, por não entenderem a estrutura de repetição e ampliação, elas dizem assim, este chifre pequeno do capítulo 8 não é Roma. Isso aqui é um rei que veio dos Seleucidas. Sabe do Seleuco? Não foi Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco? Os 4 generais? Um era Seleuco. Teve um camarada, um rei chamado Antíoco, que ele foi lá e destruiu um templo ali, mandou sacrificar um porco no altar de sacrifício. Eu vou explicar isso melhor no próximo estudo. E aí alguns estudiosos dizem, não, tem nada a ver com Roma, não. Isso aqui tem a ver com esse rei grego. Só tem um detalhe. A estrutura de Daniel é de repetição e ampliação. Aparece Medo-Pérsia aqui? Aparece. Aparece Grécia aqui? Aparece. Então, no capítulo 8 tem que aparecer Medo-Pérsia e também tem que aparecer Grécia. No capítulo 7 aparece Roma? No capítulo 7? O animal terrível e espantoso com 10 chifres, quem é? Roma. E quem é aqui? Roma no capítulo 8. Cadê Roma no capítulo 8? Vamos lá. O carneiro representa quem? Medo-Pérsia. O bode representa quem? E cadê Roma? Não é repetição e ampliação? Se é repetição e ampliação, quem aparece cá tem que aparecer aqui também. É a estrutura do livro. Eu não posso fugir disso. Roma é representada pelo chifre que nasce. Só que aí tem um problema. Roma não sai de dentro da Grécia. E aquele chifre, aparentemente, está saindo de um dos chifres, mas não é isso que o texto está dizendo. E é por isso que no próximo estudo, sem sombra de dúvidas, você vai ter que trazer caderno e caneta para anotar. E nós vamos estudar algumas palavras hebraicas, porque vocês vão precisar entender a estrutura como o livro foi escrito, do capítulo 8. E a gente vai perceber que Roma está presente. Hoje eu expliquei Medo-Pérsia e Grécia. Falei que tem uma parte que Daniel não entendeu e expliquei que Roma está ali. Só que no próximo estudo, a gente vai provar que Roma está ali. E aí, então, a gente dá continuidade aos nossos próximos estudos sobre o livro de Daniel. Que Deus nos abençoe. Irmãos, é um negócio mais técnico assim, não é? É uma coisa mais, é mais um estudo, mas a ideia é que, de fato, você possa continuar a entender o livro de Daniel, entender a profecia e poder responder quando alguém lhe fizer algum questionamento. Nós vamos ficar em pé? Vamos louvar ao Senhor? O hino 434. Mostra que existe um santuário no céu, perfeito em cada detalhe, moldado
mostrando seu grande amor. Eu creio que Jesus está no santuário. Seu sangue nos limpou do mal e do pecado. Em breve ele cessará o seu trabalho e o lar eterno entregará para os salvos. Para todos que acreditam que Cristo é o Senhor, para todos que obedecem as leis eternas de amor, existe uma esperança, um novo tempo de paz, pois Cristo no santuário justiça a todos traz. Eu creio que Jesus está no santuário. Seu sangue nos limpou do mal e do pecado. Em breve ele cessará o seu trabalho e o lar eterno entregará para os salvos. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo. Conseguimos ver como o Senhor predisse centenas de anos antes de acontecer, e as profecias foram se cumprindo ao pé da letra, como o Senhor havia dito que aconteceria. Sabemos o final da profecia, Senhor, e no final da profecia o reino será entregue aos teus filhos, porque Jesus Cristo voltará e reinará para todo sempre. Todos os impérios que foram preditos na Bíblia caíram, vieram e caíram, mas o reino do Senhor Jesus Cristo será para sempre. Permita-nos estar neste reino, Senhor, quando Jesus Cristo voltar. Dá-nos uma noite na Tua presença e nos leve para nossas casas em segurança, em nome de Jesus. Amém.